E comprar uma webcam, minha câmera fica ruim. A minha, eu tenho uma webcam também, já comecei, tá? Mas eu Beleza. tirei. Deixa eu só. Não tá aparecendo. Ah, tá aqui, beleza. Já vai aparecer. Fala aí, gente, tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui, Fê. Aí você consegue ver. Tá aparecendo aí Beleza. pra você? Tá aparecendo. Vai aparecer pequenininho. Eu vou colocar os comentários, vai aparecer aqui do lado, porque eu tô com a tela de transmissão, tá? Tranquilo. Fala aí, gente, boa noite, tudo bem? Bom, hoje nós estamos com um convidado, conforme eu tinha falado com vocês, né? Vou ligar aqui no meu WhatsApp rapidinho, do meu celular no YouTube. Como eu combinei com vocês, o Felipe Campos, eu vou jogar o YouTube. Eu vou deixar ele se apresentar já para vocês, só que aí eu vou jogar a página dele aqui do Instagram também para vocês conhecerem, tá? Então, dando continuidade ao nosso aquecimento para a jornada, né? Só lembrando, a nossa jornada ela será do dia 31 de agosto até dia 3 de setembro, pela qual o Felipe Campos vai estar participando, tá bom? Então, eu vou jogar o link aí no site aqui do YouTube agora. Quem não se inscreveu, aproveita para se inscrever, tá bom? E se você já se inscreveu, compartilhe com os amigos. Vale muito a pena. Nós vamos ter muito tema interessante. A jornada de ventilação mecânica multi. Vai ter uma enfermeira falando de balanço hídrico. O Felipe vai falar da importância de entender da ventilação mecânica. O que é importante você saber da ventilação mecânica para como se fossem pilares, né? Os pilares da ventilação mecânica. Ele vai falar alguma coisinha sobre isso hoje, mas a gente vai deixar o restante para a jornada, tá? E depois eu vou fechar com ventilação protetora e com a parte de performance em ventilação mecânica. Então, eu espero que vocês aproveitem. Talvez eu faça interrompa o Felipe algumas vezes aqui para a gente fazer uma discussão e tal. Eu vou jogar o Insta dele aí na rede, @netfisio, e vou dar a palavra para o Felipe agora. Boa noite, tranquilo? E aí, Fernando? Beleza, Fê? Valeu Joia? pela paciência aí de perder a sexta para vir aí conversar com a Que gente. isso. Tranquilo, eu que agradeço, cara. É um prazer aí, a gente tá nesse esquenta, né? Da jornada da semana que vem, né? E depois do programa multiprofissional, que eu tive a honra aí de fazer parte com vocês, né? Falar um pouco de ventilação mecânica básica. E aí, pessoal, só me apresentando, né? Meu nome é Felipe Campos, sou do interior aqui de São Paulo, por enquanto aqui me resido na cidade de Barretos, mas eu sou fisioterapeuta formado no Centro Universitário Claretiano, em Batatais, aqui no interior pertinho. E aí a gente veio por toda aquela evolução, né, de aprimoramento em fisioterapia respiratória, pós-graduação em UTI, de especialista da Sobrafir. E aí venho na última parte que eu estou, né, eu faço agora a gestão aqui no Hospital Estadual de Bebedouro, que é uma cidade vizinha, e a gente também está mexendo agora com gestão hospitalar, então estou fazendo uma pós aí bem legal em Araraquara. Estou com uma ideia, um cargo novo aí, diferente, estou como fisioterapeuta da qualidade, né, no Hospital de Amor aqui de Barretos e Santa Casa de Barretos, né? Hoje, Santa Casa de Barretos, Hospital de Amor, Hospital Estadual de Bebedouro e várias outras unidades, é tudo um complexo de gestão da Fundação Pio XII, que é agora com a logomarca de Hospital de Amor. Bom, a ideia era fazer esse esquenta. Na verdade, não é estender demais, porque sexta-feira tá todo mundo pregado, né? Todo mundo Exatamente. cansado, louco para bater um papo aí com a família, com os amigos, apesar de não estar muito legal para sair. Então a gente vai citar e fazer meio que uma discussão de alguns fatores básicos da ventilação que parece que é meio que óbvio, né? Nossa, mas parece que é uma baboseira. Mas, na verdade, muita gente esquece e falha, né? E faz uma grande diferença.
Então, eu vou colocar alguns slides aqui. Vou tirar minha e aí tela, a gente tá, vai... Fê? Beleza. A gente vai discutindo, e aí o Fernando também, a gente vai fazendo como se fosse um bate-papo para ficar descontraído. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui. Foi? Foi tudo aí, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Galera, tá aqui, né? Tá ajeitando aí? Às vezes eu vou virar aqui um pouco a câmera, porque como o slide tá grande, às vezes para não ficar na frente do slide. Ah, entendi. Bom, vamos lá, né? Todo mundo vai participar, isso tá massacrante na cabeça de todo mundo. A gente vem divulgando aí ao longo dos dias, semana que vem, todo mundo junto aí a nossa jornada, com participação minha e de uma enfermeira bem legal aí. Então a ideia é a equipe multi. E a jornada de 31 a 3 de agosto. Bom, vamos lá. Pessoal, eu quero mostrar esse trabalho. É um trabalho de 2017. O que foi feito? Isso não é uma crítica à classe médica, porque foi feito com vários médicos. Mas eu estendo isso para a equipe multi, principalmente fisioterapeuta e enfermeiro, né? Foi feito um questionário com 42 perguntas sobre ventilação mecânica, né? Dentre eles, você tinha R1 de medicina, R2, R3 e médico emergencista. Ou seja, o médico emergencista, esse cara lida diretamente com via aérea e com ventilação mecânica, né? E aí a gente imagina que teria que ter uma expertise, né, em conduzir. Bom, era um score de 0 a 100% de porcentagem, né, de tentativa de acerto, sendo que uma média foi em 21% de acerto. E aqui está a porcentagem, né, por nível, né, de classificação. 17% de estudantes, 21% de R1, 31% de R2. A maior porcentagem de acerto foi R3, mais do que o médico emergencista. E aí, uma das perguntas eu destaquei, que está escrito aqui nesse quadro verde. Caso você precisa, desculpe o erro aqui, começar a ventilação mecânica invasiva, né, a pergunta era, você temerá pela segurança do seu paciente? E aí, ó, nas barras da classificação entre estudante, R1, R2, R3 e médico emergencista, o que está em verde, sim, e o que está em azul, não. Então, é uma resposta, assim, ó, muito ruim. Nesse trabalho, 93% dos entrevistados não sabiam iniciar uma ventilação mecânica para SARA, né? Quase 80% uma ventilação mecânica para DPOC, né? Então, de novo, né? Eu volto a falar, não é uma crítica à classe médica, tá? Aqui eu estendo para nós, fisioterapeuta, e para enfermagem, tá bom? Mas é uma coisa que chama atenção, tá? Então, só para a gente iniciar, e por que a gente tem que saber, cara? Então, a ideia, né, da jornada e depois do programa, a gente conseguir capacitar a equipe multi. Essa é a ideia. Por isso que tem participações comigo agora, né? Junto com o Fernando e de uma enfermeira bem legal que vai participar do programa. Ô Fê, interessante esse Oi? estudo, né? Porque a gente já estava até conversando hoje com o Matheus no grupo sobre um survey que eu queria fazer. E porque a gente tem medo de fazer survey, porque as pessoas geralmente elas mentem nas Sim. respostas, né? Porque todo mundo acha que sabe tudo, todo mundo acha que tem expertise. A gente vê nos grupos que a gente participa que muitas vezes a pessoa fala, o médico não sabe ventilação mecânica, isso, aquilo. E aí quando você vai discutir um caso com a pessoa também não sabe, né? Então a gente tende sempre a querer achar que nós sabemos tudo e poucas pessoas têm a reflexão de saber que ninguém sabe nada e nós temos que estar em constante, né, aprendizado. E eu achei interessante esse resultado porque não deu números muito altos, né? A gente tem essa visão mesmo. A gente acha que o fisioterapeuta é o rei da ventilação, né? Exatamente. E na prática a gente vê que não é assim. Quando a gente começa a discutir algo mais aprofundado, você começa a perceber a grande falha que existe dentro da nossa classe. Exatamente. E a gente que está lá o tempo todo. Então, é legal. Lembra também que a gente estava naquela ideia, daquele questionário também de fazer, e aí depois a gente acabou desanimando, mas era isso,
Então, a ideia é mostrar assim, a gente precisa saber, todo mundo, a gente está em constante aprendizado de ventilação mecânica. Cada dia é uma coisa nova. E o enfermeiro, acho que essa é a ideia. E o enfermeiro, eu vou falar um pouco rapidinho do enfermeiro, porque tem enfermeiros que assistem, estão assistindo essas aulas, não sei hoje, mas estava assistindo. O enfermeiro tem uma nova resolução onde ele pode colocar os parâmetros básicos, né? E isso deu mó chabu, porque os fisioterapeutas eles ficaram com medo de perder a ventilação, um monte de gente me mandou mensagem. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: primeiro, que o fisioterapeuta não é dono da ventilação. Ela é uma conduta compartilhada entre médico, fisioterapeuta e agora entre enfermeiro. E não é porque o enfermeiro pode colocar os parâmetros básicos que ele vai sair dominando a ventilação para ele. Quem mexe na VM é quem tem expertise, né? Nossa camiseta lá. Quem mexe na VM é quem tem expertise. Então não precisa ter medo. Isso veio para agregar. Porque tem muito hospital que não tem físio 24 horas. E quando o médico pede para o enfermeiro mudar os parâmetros e ele muda, ele pode ser processado se acontecer alguma coisa. Ele precisa de uma resolução para proteger ele. Então a gente tem que entender desta forma. Não, perfeito. Primeiro, o meu hospital não tem 24 horas. Né? A gente está no interior. O fisioterapeuta vai a 1h15 da manhã, ele vai embora, né? E aí você tem 6 horas para chegar outro fisioterapeuta. 6 horas dentro de uma UTI acontece muita coisa, mas muita coisa, né? De bom e de ruim. Então, você imagina, né, um enfermeiro que entenda de ventilação, nem que for o mais básico possível. Mas ele vai olhar no ventilador, vai ver que não está legal, por que caiu saturação, será que é secreção, posicionamento. Então, se o cara tem essa habilidade, ele salva vidas na madrugada. Exatamente. Salva vidas. Então, essa é a ideia, entendeu? Da equipe multi, salva vida, o enfermeiro não tem ideia. Pronto-socorro, onde vai ter o físio lá 24 horas? E o médico, às vezes, o médico está em outra intercorrência, né? Então, enfermeiro que entende de ventilação mecânica salva vidas, transporte. A gente não vai, a maioria das vezes, né? Nem no intra-hospitalar, ainda mais, né? Fora. O cara que é transferido para outra cidade, exatamente, né? O cara tá no interior, na cidadezinha, o cara tem um TCE, um hematoma lá e tem que operar a cabeça. E aí, não tem serviço de neurocirurgia. Exatamente. Quem que vai no transporte? Vai pegar um médico, e aí às vezes o cara tá na escala e vai o enfermeiro lá com o paciente. Se o cara tem noção, ele salva vidas. Exatamente. Né? Então, eu acho que, assim, tem que gostar, a enfermagem não tem que entender que isso é nosso, acho que é de todo mundo. É de todo mundo. Então... E é uma conduta de alta complexidade, né? Sim. O enfermeiro, é o que você falou, cara, o enfermeiro saber mexer em determinados momentos, até tendo físio. Às vezes o físio está numa intercorrência, ocorre um problema, o fisioterapeuta não pode ir, mas o enfermeiro sabe manipular e ele pode ajustar ali, ajudar você. Cara, é equipe. Equipe é isso. Equipe. Se o cara faz um básico de uma aspiração traqueal e no mínimo ali um screen de 100% de FI em 2 minutos, se ele sabe, salva a vida. 2 minutos, mas pouco o cara morre. Então, assim, eu acho que é primordial ter o enfermeiro como lidando aí na ventilação mecânica. Exatamente. Então, a gente trouxe esse estudo aí mesmo para gerar discussão, que ninguém, né, assim, ninguém é dono da VM. Eu acho que é Felipe até colocou uma ressalva aqui, da resolução pelo COFEI, normalizando a responsabilidade privativa do enfermeiro na ventilação mecânica. Aí ele colocou privativa dentro da equipe da enfermagem. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Então, tamo junto aí, viu, pessoal? Galera da enfermagem, tem que estar junto com a gente aí, né? Olha, para você ver, eles têm não vou dizer como privilégio, né? Eles podem mexer, né? Manipular o ventilador, não é que é nosso, não é nosso, né? É da UTI, né? E ele pode, assim, não é que ele entra na nossa área, a gente divide, né, a ventilação mecânica, coisa que a gente não pode fazer nada que é específico deles, porque é específico deles, né? Então a gente não vai poder lá manipular a droga vasoativa, né, puncionar a veia ou o catéter, o que for. Mas na VM é a equipe multi. Isso aí. Beleza. Cara, assim, ó, coisa muito simples, mas às vezes falha, né? A gente tem que entender que dependente de qualquer marca de ventilador, hoje você escolhe por cor, tamanho, preço, né? Se você gostou, se você não gostou. Só que também tem ventilador bom, ruim,
péssimo, excelente, né? Mas o que a gente quer mostrar que não adianta a gente culpar o ventilador, na maioria das vezes. Às vezes é problema do VM, mas assim, por exemplo, o Fernando tem problema lá na UTI dele de ventilação prolongada. E ele vai chegar no gestor e ele vai pedir compra de 10.840. Hoje, na pandemia, vamos pôr 100 mil na pandemia? Mais ou por menos, aí, né? né? O Bennett, Então, o 1 Bennett acho que deve estar milhão batendo uns ele vai 150 mil. gastar. E aí o gestor fala, beleza, Fernando, eu vou comprar seus 10 VM, mas eu quero que você me traga resultado em 60 dias. E aí, o ventilador vai diminuir o tempo da VM? Acredito que não, né? Aí depende de protocolos, né, da assistência. Então, é igual um celular. Eu faço essa comparação porque a funcionalidade é a mesma. É lógico que um é mais potente, um é mais rápido, né? Um tem mais recurso, um tem uma câmera melhor do que o outro. Mas a ideia é mostrar o quê? Você pega aqui, ó, um 840, ele tem um ramo INS, né? Que manda o ar para o paciente. Só que você vem aqui no da Dräger, vamos dizer, não que é ruim, viu, gente? Eu não estou comparando marcas, mas é um modelo mais antigo, né? O Savina. Ele também tem um ramo INS, ó, que vai enviar para o seu paciente. Aí você vem aqui, esse copo, a gente chama de copo, mas na verdade, onde está a válvula exalatória, é um filtro EPA, já do ventilador. E aqui é onde o paciente exala, e o ar sai para aqui, ó, filtrado. Só que aqui, nesse outro, também tem uma válvula exalatória, que tem um sensor de fluxo acoplado aqui. Será que a gente colocar um EPA aqui, a gente não protege também? Né? Então, a ideia é que tenha ramo INS e ES, ramo duplo de ventilador beira-leito, tá? Você vem aqui, ó, tem parâmetros que a gente programa, né? É touchscreen, você toca na tela, só esse aqui que eu vou apagar, né? Porque esse aqui não é. Então, a gente vem e toca na tela. Aqui, ó, também tem parâmetros. Só que você precisa clicar e rodar a bolinha e confirmar, né? Não é tão moderno, mas também tem os mesmos parâmetros, né? Aqui, ó, tudo que está acontecendo na ventilação do seu paciente, vai mostrar aqui. Aqui também, só que menos valores. Às vezes você precisa ficar mudando de tela, porque é mais difícil. Você tem análise gráfica. É até bonita a tela. E aqui você também tem. Só que o layout, né, vamos dizer, é um pouquinho mais simples. Só que se você for pensar, é a mesma coisa. Esses ventiladores, pessoal, ele tem uma fonte que alimenta de O2 e de ar comprimido. A grande maioria deles, tá? O Savina ele é exclusivo só com oxigênio. Mas você pega a maioria dos outros, ele tem ar comprimido e oxigênio, que é ligada numa régua dentro do quarto. Então, o que esse VM faz? Ele capta esse ar para cá e joga para o paciente. Basicamente é isso. Só que precisa o quê? Precisa ter uma cabeça pensante, precisa ter um cérebro por trás para comandar todos esses parâmetros, sendo equipamento moderno ou um equipamento não tão moderno, né? Então, às vezes, se tem uma cabeça melhor aqui, você pode ter muito mais resultados de uma cabeça ruim nesse equipamento moderno. Então, se você entende onde estão os componentes, e isso tem manual de todo o ventilador, quando você adquire, né, vem um representante da marca, faz o pós-venda, um melhor, outro pior, mas tem. E aí, essa é a ideia, componente, ramo INS, ramo ES, parâmetros, para a gente setar parâmetros, botões, né? O que acontece numericamente na ventilação, e isso também é transformado em gráfico na tela do ventilador. Todos fazem isso, né? A não ser um muito antigo, né? Que não tem análise gráfica, por exemplo. Mas é por aí. Eu acho que essa montagem, esse entendimento básico, eu acho que já é um grande começo, viu, Fernando? Assim, Sim. como que funciona? Porque às vezes tem muita coisa e até fisioterapeuta não sabe o que é cada lugar do ventilador, né? Ele não vai saber para que serve. Você não entende a sua máquina, como é que você vai oferecer, né, uma assistência para o seu paciente? Eu acho que aí já tem um grande Eu parâmetro. sou da época do Bennett de mesa, assim, o Bennett, o Maquet de mesa, o Bennett de mesa, o 6400 da Beard. Cara, eu calculava a mecânica incluindo a válvula exalatória na mão. Então você tinha que fechar a válvula exalatória e ver o manômetro oscilando. Então, assim,
Claro, como você falou, se você tem um Bennett e você tem os dois ventiladores para mexer, um Bennett e um Savina, a diferença de um para o outro é a monitorização e muitas vezes a resposta do disparo do Bennett, que é um pouco mais Sim. rápida que o do Savina. Muitas vezes algum paciente com síndrome de desconforto respiratório você consegue acoplar melhor no Bennett do que no Savina. Isso. Porque tem diferenças, como você falou, não é? Eles são ventiladores, mas uns são mais superiores que o outro, por isso que você paga mais caro, né? Só que é como você falou, não adianta você falar, por exemplo, chegar e ter um Hamilton C6 com a SV Intelligence que vai fazer tudo sozinho para você e você não sabe nem ligar a modalidade. Isso aí. Essa então, é a verdade. Deixa eu só pegar uma pergunta aqui. A Vânia falou da diferença dos ventiladores em bar de centímetro de H2O. É só a diferença da medida. Na verdade, você tem que fazer a transformação. É porque eu acho que ela tá falando do Biovent, não é? Do turco. O Biovent, o turco, ele tem essa medida. É 0,16. É minúsculo, assim, a conversão, a diferença de um para o outro. Mas o Biovent, o Biovent, eu não sei dizer qual é a pronúncia correta, mas ele é M-bar. Tá. É só fazer a Se você pegar o Savina aqui, você escolhe, né, Fernando? Você pode pôr M-bar também. É só fazer a transformação, tá, Vânia? Vai no Google mesmo e coloca para transformar as unidades que você consegue, tá? Bom, cara, aqui, ó, dá pra gente, né, viajar, né? Mas eu vou tentar simplificar, né? Um esquema do ventilador para o paciente. A gente já falou que ele é ligado numa fonte, na maioria das vezes, de ar comprimido e de oxigênio, e aí ele faz a mistura dos gases e manda para o paciente. Aí precisa ter uma cabeça pensante. E aí, dentro daquilo tudo que a gente falou, por exemplo, o ramo inspiratório, que tem uma válvula de fluxo, ela se abre durante a inspiração e o ar vai para o seu paciente. Enquanto isso, a válvula expiratória está fechada, uma ventilação básica, tá? E aí, aqui ele vence componente resistivo e componente elástico. E aí, se quiser, a gente entra aqui até em equação do movimento. Enfim, né? Quando o paciente expira, e aí é passivamente, uma expiração fisiológica, ele vem pelo ramo expiratório, a válvula expiratória se abre e a válvula INS se fecha. A transição dessas duas aberturas para a inspiração é o disparo, abre a válvula INS, né, fecha a válvula EX, e a ciclagem, né, é a transição da INS para a expiração, que fecha a válvula INS e abre a válvula EX. E aí, para determinar disparo e ciclagem, você tem vários parâmetros que aí a gente vai falar, né, na jornada semana que vem. Fê, deixa eu jogar uma polêmica. O que você acha do tamanho do circuito? O tamanho do circuito ele aumenta espaço morto? Cara... Não tô falando tô falando do circuitão mesmo aqui, o ramo INS e o ramo EX, tá? Se ele for daqui em São Paulo, eu acredito que sim. Mas sabe por quê? Você vai fazer a calibração, né? Isso. Então você coloca filtro EPA, o HME se você utilizar. Então você já calibra com tudo, né? Isso. Então, eu ainda prefiro aqui na engenharia um circuito de 1,80 m. Por quê? Você consegue mobilizar o doente, né? O circuitinho curto é arriscado, mudança de decúbito, você ter uma extubação acidental, né? O que a gente precisa entender, eu joguei essa polêmica pra galera, por quê? Porque eu vejo muito assim, o pessoal fala espaço morto, vamos diminuir o tamanho do circuito. Não é isso, gente. Claro, o que o Felipe falou é o seguinte, se você tem um circuito de 300 metros, você vai perder um monte de ar ali dentro. Tudo bem que você vai compensar, porque o ventilador compensa aquele ar lá dentro do circuito. Cara, eu esqueci de desligar a porcaria do meu WhatsApp. E aí, e tá no computador. E aí, cara, é assim, o que eu quero que vocês entendam é que o circuito ele tem uma complacência e uma resistência, por isso que você tem que calibrar o ventilador. E isso aqui, ó, não é espaço morto, tá? Mesmo que ele roube 50 a 150 ml por ciclo ventilatório, vocês têm que lembrar que quando vocês programaram 400, ele vai entregar 400, porque ele tem uma válvula de fluxo. Mesmo que tá parado aqui, vai ser entregue somando aqueles 400, um exemplo. Então não é espaço morto. O espaço morto, galera, é do Y aqui, ó, pra frente, tá? Então, isso, daqui pra frente, ó. Porque frente. Acho que não tá aparecendo. Acho que não tá aparecendo pra eles. Pessoal,
você tem uma interface para fornecer isso, né? E aqui em ventilação invasiva é um tubo orotraqueal ou uma traqueostomia. Sempre inicialmente vai ser o tubo e depois futuramente ele evolui para tráqueo. Quem vai para tráqueo direto ou é um paciente que tem um trauma facial e não consegue entubar, ele precisa de uma traqueostomia de urgência, ou algum tipo de cirurgia. A gente tem muita aqui na oncologia, né? Cirurgia de cabeça e pescoço. E aí, se é o andar inferior, mandíbula, língua, algum tipo de cirurgia, o cara vem, né? Traqueostomizada, as pelviglossimandibulectomia da vida. Cara, Né? hoje eu vi uma. Eu esqueci até o nome, Fê. Esqueci. Desculpa te interromper. Caraca, mano, uma traque aqui na região do externo lateral. Eu esqueci o nome, cara. O paciente fez uma abordagem, ficou traque não, desculpa, ficou extremamente edemaciado. Pegaram um tubo e passaram pelo tórax aqui do paciente. Aqui. Assim, eu esqueci o nome, cara. Muito doido. Aqui usa muito o tubo, mas no estômago da traqueostomia. Esse foi ter que ir mais pra baixo, cara. Muito louco o negócio. Dependendo de tumor, um exemplo, um tumor, né, de mediastina, um tumor de pulmão que comprime traqueia, às vezes a cana da traqueostomia é curta. Ou você usa de obeso, o paciente não é obeso, aquela que você rosqueia e introduz, ou quando não tem jeito, tem que introduzir um tubo mais fino, né? E aí fica ruim o desmame pra gente, né? Mas acontece, galera, né? Eu e o Felipe, nós combinamos que ele ia falar de algumas coisas no slide e a gente ia ficar batendo esse papo. Então a gente ia comentar algumas coisas no meio mesmo, que é pra vocês ir pegando um monte de coisa que acontece no dia a dia nosso, tá bom? E no de vocês também. Vai lá, Fê. Bom, dando sequência, aqui, ó, geralmente no Y do circuito, você tem sensores, né? Sensores de pressão e de fluxo. Sensor, né, ou transdutor de volume é muito caro. Os ventiladores ia dobrar o preço se eles fossem medir volume. Então, isso é uma derivação, né, uma conta que vem do fluxo e da pressão, que ele vai estimar o volume corrente. Tem trabalhos, né, até comparando marcas de ventiladores, né? Sempre fica no topo ali, né? Agora não é puxar sardinha, mas sempre está o Hamilton, Servo e Bennett, né? Sempre estão os três ali, sempre com maior segurança, maior confiabilidade, né? É mais ou menos por aí, né, Fernando? É isso mesmo. É isso mesmo, que eu tinha te deixado no mudo aqui para não te atrapalhar. Não, tranquilo. Bom, pessoal, o painel de controle que a gente mostrou na foto é onde a gente vai programar o monitor, que vai mostrar para a gente parâmetros, né, e numéricos e ventilatórios com curva, e aí você precisa de uma CPU para trabalhar todos esses dados. Essa é a ideia, basicamente, sim, de uma maquete da ventilação mecânica, tá bom? A gente não vai entrar muito aqui em questão pulmonar, porque senão a gente vai estender demais. Pessoal, aqui vem agora várias discussões, né? Como a gente vai aquecer e umidificar a via aérea, porque quando o nosso paciente, por exemplo, é entubado, ele perde essa função. E a gente precisa. Por quê? Porque o ar que sai do ventilador é seco e frio. Isso é péssimo para a via aérea, né? Então a gente precisa umidificar e aquecer. O que faz isso perfeitamente hoje não é em ventilação invasiva, mas é a cânula nasal de alto fluxo, né? Não vamos discutir aqui desfecho, qual o paciente, o que é, mas que ela aquece e umidifica 100%, isso é inquestionável. E é isso que a via aérea gosta. Então, pessoal, a gente utiliza os dois, né? A gente tem essas duas opções. O ideal, já vou adiantar que o ideal seria o correto você ter os dois disponíveis no seu hospital, né? Geralmente você tem, mas esse para o TINEL e esse para o TI adulto. É assim que fica, né? O TINEL é indiscutível, é o umidificador e aquecedor ativo, né? Não tem conversa. O PED, o paciente pediátrico, ou eles classificam, sei lá, acima de 4 quilos, aí você discute, você tem a possibilidade de usar o ativo ou o passivo, existe o HME pediátrico, né, infantil. Aqui é um aquecedor e umidificador ativo, e aqui o filtro HME, ele é passivo. Bom, qual que é a ideia? Aqui é uma base aquecida que você liga numa fonte de energia, né, e você gradoa aquecimento. Alguns é de 1 a 5, tem uns que tem até valores, né? A ideia é você enche aqui essa caçapa, né,
não sei se é isso, a gente fala o termo caçapa aqui, copo, com água destilada, né? Tem um nível máximo e mínimo, e aí isso aquece, e a água aqueceu, a água ferveu, forma vapor. Então, sai do ramo ISO do ventilador, o ar seco e frio passa aqui dentro, neste vapor, ele aquece, umidifica, e ele vai para o seu paciente. Beleza. Agora, para cá... Posso matar um mito agora? Pode. Se você não aquecer a via aérea, seu paciente faz rolha. Não é se você não aspirar o paciente. É se você não aquecer e se ele não ser hidratado adequadamente. Então, o paciente que faz rolha, ele não está hidratado e não está com ar aquecido. A não ser que ele sangre. Aí você pode aquecer, hidratar, mas se tiver sangue, ele vai fazer. É isso aí. Você vê paciente grave fazer rolha? Já viu paciente grave fazer rolha? O cara tá com o balanço hídrico até na tampa. Chumbado, né? Você passa a mão na tela do ventilador, tá molhado. Exatamente. Acontece, agora, é inevitável que a secreção pode dar uma, vamos dizer, colar na cânula, né? Mesmo com o paciente hidratado, aquecido, ela pode dar uma, vamos dizer, uma colada ali. Isso pode acontecer, mas é bem difícil. O tubo é plástico, né? Então, aí você pega a cânula de traqueostomia Portex, né? Ela é plástica, o catarro um pouco espesso vai grudar muito fácil. Exatamente. Então, essa seria a ideia, tá? O passivo, como que ele vai aquecer e umidificar isso aqui? Bom, a gente usa ou fala HME, ou HME, né? Ou a gente fala o termo mais básico, que é trocador de calor. E realmente é o que faz. Basicamente, quando o paciente expira, é o ar quente e úmido, né? Tem os capilares pulmonares, tudo isso. E aí esse ar quente, né, e úmido, ele vai ficar retido no filtro. Quando vem o ar seco e frio do ventilador, ele atravessa essa membrana, capta o aquecimento e a umidificação e volta para o paciente. Exatamente. Aí já joga uma polêmica. Seu paciente está grave e começou a fazer hipotermia. Você vai manter o passivo? Ou você vai trocar por ativo? O ideal seria trocar, né? O ideal é trocar, né? Tem trabalhos que falam que você piora no paciente hipotérmico, se você continuar com o passivo, você piora até 3 graus a temperatura dele. Hipotermia grave, aumento de mortalidade, né? Se você pôr ativo, você até aquece, né? Você aquece o cara, né? Então, o ideal é ter os dois. Bom, vou tentar falar vantagem e desvantagem um pouquinho. Se eu esquecer alguma coisa, você me ajuda. Posso botar outra polêmica? Paciente com síndrome de desconforto respiratório, galera aqui do YouTube. Vocês acham que você tem que ventilar? Você acha que você tem que ventilar com ativo ou com passivo? Você tem uma opinião formada, Fê? Ó, formada sim, bater martelo não. Mas eu se tivesse os dois, eu usaria o ativo. Eu também. Volume corrente baixo, né? Volume minuto baixo, a chance de você fazer um aquecimento é muito baixa. Sabe um absurdo? Né? Sabe um absurdo que eu fiz muito já? E eu venho pensando, e eu falo assim, às vezes a gente um dia vai ser preso, ou a gente não entra no céu. O que eu fiz muito em Saara, retiro HME para lavar CO2. O pessoal fazia isso, né? E aí, ele tem lá 45, depende da marca, de espaço morto. E aí, realmente, você aumenta o volume minuto. Sim. E aí, o CO2 despenca, você fala, fantástico. Aí você faz o quê? Volta a HME. Aí ele retém de novo. E tem um detalhe, né? Por isso que o Covid está fazendo rolha em alguns lugares. Porque o paciente com Covid, ele não pode ter balanço positivo, ele tem que ter balanço zerado. E aí você põe um filtro desse, com volume baixo, o cara faz rolha. A secreção faz rolha. Secada, né? Faz rolha. Pessoal, o ideal é ter os dois, né? Bom, vantagem e desvantagem. O ativo, ele aquece e umidifica melhor. Isso é fato, né? Problemas. Ele precisa de uma fonte de energia. Um outro problema besta, mas gera estresse. É responsabilidade de quem trocar água. Troca quando seca ou quando está no mínimo, né? Aí, por outro lado, é meio de colonização a água parada, né? Outra coisa, você pode, às vezes, se você turbinar aqui, né, o valor,
você pode fazer muito vapor e gerar condensados no circuito. E isso gera sincronia, né? Lembra até os circuitos antigos, que tem aquele copinho no meio para desprezar, né? Então fica aquele negócio rodando, tem um monte de assincronias do ventilador, mas é por condensado. Mas que ele aquece e umidifica melhor, fato. Aqui, o passivo é mais fácil. Por quê? O filtro vai custar 9, 10, 11 reais, dependendo da marca. Estou falando preço normal, estou falando pandemia, porque pode ter mudado tudo, tá? Então você usa o HME. Quando você troca, todas as marcas falam, até o da Gibec, o Gibec, né, que para mim acaba sendo um dos melhores, né, de durabilidade, de tudo, fala para trocar em 24 horas. A gente sabe, né, já discutiu muito, que você pode deixar até 7 dias se não tiver sujidade e estiver com bom funcionamento. Isso. Né? Sabe por que eles pedem 24? Porque eles são HMF. Né? Então, como ele vai ficar no Y, eles pedem para trocar com 24 porque eles têm medo do condensado, do aumento de resistência, das assincronias e tal. Então, você pode dar até 48 horas, 72 horas chutando, mas é porque eles são HMF. Hoje é difícil ter um HME puro no mercado. A maioria hoje é HMF, porque já perceberam que precisa disso. Eu acho que o futuro vai ser HMF. Ponto. Eu acho que vai ser o futuro. A gente está usando aqui agora, né? Um da marca da GE. E aí, ele realmente ele condensa mesmo. Ele encharca demais, aumenta a resistência. Até então, umas rotinas bobas, né? Mas a gente não tinha o hábito de usar o Flex Tube, né? A famosa traqueinha, a gente passou a usar, até para deixar ele posicionado mais vertical. Mas no Covid, você faz assim, parece um Lego, né? Você vai montando, que é sistema fechado, duovente, não sei o quê. Fica parecendo aerocâmera. Aí você tem que Robocop. Você tem que pôr a aerocâmera no Y para não desconectar. Meu, aí o cara fica com o espaço morto. O fisioterapeuta vê e infarta, né? Porque o fisioterapeuta não pode ver um espaço morto que ele infarta. Não, é impressionante. O negócio parece um negócio do Matrix, assim. Mas, enfim. Bom, ô, Fê, mas, galera... Só pegar aqui, o Matheus perguntou, vamos responder, essa daqui é bem básica daquela questão do Covid. Se não deve colocar filtro HME no paciente Covid. Você pode. Se tiver o EPA na válvula exalatória, beleza. Né? Você coloca o HME aqui, ó, no tubo, e lá na válvula exalatória do ventilador você coloca um filtro EPA. Né? Esse EPA é diferente, é um filtro barreira, né? Filtro mecânico, e isso dura ou por paciente ou 30 dias. Então, ele é o mesmo preço, entendeu? Do HME, não vai mudar muita coisa, né? Tem marcas boas aí que é 12 reais, né? O Sterivent e tal, que é da Medtronic, ele é barato. Então, vale a pena, tá? Para você ver, o que aconteceu aqui? A gente usava, né? Muito tempo a gente usou Dixtal aqui na Santa Casa. Hoje não tem mais, a gente conseguiu ter uns ventiladores modernos, mais modernos, tá? Tô dizendo que ele era ruim, mas era antigo. Tanto o 3010 e o 3012. E aí a gente tinha problema de válvula exalatória gigantesca. Rosqueava aquelas mãozonas, aquele povão assim, meio bruto, né? Quebrava, perdia a película, ia para CME, trincava, enfim. E é caro. Hoje você compra uma válvula daquela, é R$1.000, R$900. E aí, hoje não, né? Já mais quase 2 anos, a gente utiliza o EPA. Não foi a pandemia que fez a gente utilizar, a gente sempre utilizou EPA para proteger a válvula. E aí isso dá uma durabilidade imensa, entendeu? Então a gente conseguiu demais, entendeu? Então, para a resposta do Matheus, ou você põe o HME igual está na foto ali e o EPA na válvula exalatória, ou você usa aqui no tubo o HMF. A opção, é o que está lá na recomendação da Sobrafir, né? Eu uso, por exemplo, no hospital, um EPA no INS e no ES, porque é pedido do fabricante, e os nossos HME não são HME, são HMF. Então, olha o drama, eu tenho que usar um HMF no Y, um EPA no ES e um EPA no INS. Todo dia tem que olhar isso daí, porque a gente não pode deixar passar aumento de resistência nesses pacientes. Porque se eu não usar, o fabricante não me garante se o ventilador quebrar. A gente também. Na garantia dele, a gente usou no ramo INS e ES. Depois a garantia usa só no ES. Mas é a recomendação INS e ES. Você pega a garantia, tem que usar. Tem que usar, senão você perde a garantia. É a primeira coisa que eles perguntam. Bom,
E aí é isso. Aí você define, você vai ter que definir no seu hospital, com o serviço de infecção hospitalar, a periodicidade de troca, Isso. né? Eu acho que esse é o caminho. Bom, pessoal, o ideal é ter os dois, né? Eu acho que aqui e você decidir qual que é melhor, qual que não é. Paciente hipotérmico, né? Paciente com volume corrente muito baixo, não é legal você manter o passivo, tá bom? Pessoal, e aí, para a gente ir chegando aqui para o final, a gente tinha marcado pouco tempo aí para não estender, mas o negócio voa porque fica gostoso a discussão. Eu uso esse esquema, E isso eu eu aprendi vou muito. aproveitar esse último slide pra gente dar uma discutida nos negócios legais depois, tá? Eu uso esse esqueminha aqui, essa analogia, que eu aprendi há muito tempo e eu acho legal, fica fácil para entender. Esses três conceitos aqui, pessoal, de fluxo, pressão e volume, né? Isso a gente vai levar na ventilação mecânica pro resto da vida, né? Tudo que acontece com o paciente e tudo que acontece nessas variáveis é transmitida no gráfico para gente. Então, pense que a torneira aqui aberta, o fluxo, né, de água, né, é o fluxo. Se eu aumentar a vazão, ele aumenta a velocidade. Se eu aumentar a velocidade, eu gero mais pressão na parede do balde. Se eu colocar mais quantidade de água, eu gero mais pressão na parede do balde. Essa é a ideia, entendeu? E aí, durante a ventilação, são as variáveis que a gente tem que tomar cuidado. Com fluxo, pressão e volume. Tudo isso vai acontecer no pulmão do paciente, tá bom? E aí vale lembrar, né, Fê? As pessoas têm medo, às vezes, de aumentar fluxo, né? Porque vai ter barotrauma, né? Tô falando, isso quando eu tô falando em volume controlado, né? E a gente tem que lembrar que, como Sim. o Felipe falou, fluxo é como se fosse uma velocidade, é uma quantidade também, porque você está dando 40 ou está dando 60, então você entrega mais fluxo. E quando você aumenta o fluxo, qual é a variável que vai ser refletida no pulmão do paciente? É a pressão de pico, né? Então, quando você aumenta o fluxo, a pressão de pico aumenta. A pressão de pico ela é dissipada nas vias aéreas, para vencer a resistência das vias aéreas. E a gente tem que tomar cuidado com o volume que a gente coloca, né? Porque o volume gera o driving pressure. Ó, vou te pedir 30 segundos aqui, porque a bateria tá no talo. Tá bom, eu vou correr só para pegar o carregador aqui, tá? Fique em paz. Só um segundo. Tá, eu vou Você vai estendendo aí. Então, a gente precisa entender, galera, que é o seguinte: quando eu dou volume, aí eu me preocupo com a pressão de platô, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes. Eu estou falando em volume controlado. Quando eu aumento o fluxo, eu vou aumentar a pressão de pico. Quando eu aumento o volume, eu aumento a pressão de platô. Então, o que é lesivo? Se eu pegar um mechanical power, ambos podem lesar, porque o fluxo ele pode fazer lesão de vias aéreas, de acordo com o conceito do mechanical power. Mas o conceito de barotrauma, ele está relacionado com a pressão de platô, então é com o volume. Quando eu ventilo meu paciente em PCV, aí eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque o meu PCV, né, com a minha modalidade de PCV, a minha pressão de pico ela fica próxima da pressão alveolar, que é a pressão de platô. Então eu tenho um risco maior de poder fazer um barotrauma se eu utilizar pressões mais altas. Mas mesmo assim, um delta P de 15 de pressão em PCV não necessariamente é um driving pressure de 15, né? Por quê? Porque eu preciso zerar a curva de fluxo tempo para dizer que eu tive enchimento total do pulmão. Então, olha que interessante. São conceitos básicos que a gente deixa muitas vezes passar porque a gente pula etapas, né? Nós vamos pulando etapas do aprendizado, porque quando a gente vai ver ventilação mecânica, a gente fica louco, doidão, né? Eu quero ver ventilação, eu quero ventilar, eu quero não sei o quê, eu quero ver a sincronia, papapá, papapá. Só que a gente percebe depois que se a gente não pegar o básico, que é a fisiologia, a ventilação mecânica básica, a gente não consegue progredir para o avançado, não consegue progredir para o entendimento da oferta que você está dando para os pacientes durante a sua ventilação mecânica. E esse slide, ele mostra basicamente isso. Vamos pegar a parte da pressão que o Felipe falou aqui. Tá? Olha que interessante. Se ele coloca um fluxo e um determinado volume, ele falou que isso vai gerar uma pressão no balde. Vamos supor que o balde seja o pulmão e eu estou jogando uma pressão positiva dentro desse pulmão. Lembra que a pressão positiva ela não é fisiológica, ela é antifisiológica. Nós não respiramos por pressão positiva, nossa pressão pleural é negativa, né?
Então, quando eu jogo essa pressão, esse volume, então lembra assim, eu tenho um balde daquele tamanho. Se eu jogar 200 ml de volume corrente com fluxo de 60, a pressão refletida vai ser X. Se eu jogar o dobro, né? Então se eu jogar um volume dobrado de tamanho, ele vai ser X dobrado, né? Ao quadrado. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque toda vez que eu estou refletindo um volume no meu paciente, eu estou refletindo uma pressão. E quando eu estou ventilando a pressão, eu estou refletindo um volume. Então eu preciso entender de ambas as alças, porque ambos problemas, ambas as alças que eu estiver ofertando para o paciente, eu posso gerar lesão pulmonar, né? Então a galera tem que entender isso, tá? A gente precisa raciocinar essa questão. Quando eu falo alça, galera, eu estou falando de volume ou de pressão. Toda ventilação mecânica, toda modalidade ventilatória, você controla uma alça, ou a alça volume ou a alça pressão. Modalidade volume controlado, VCV, você controla a alça volume. Eu estou ofertando um volume e a pressão é livre. Ela vai refletir a resistência e a complacência do meu sistema pulmonar. Quando eu estou ventilando em PCV, eu estou controlando a minha alça de pressão e o meu volume vai ser de acordo com a resistência e a complacência do meu pulmão. Agora, quando eu pego uma modalidade de duplo controle de alças, aí eu controlo a alça volume e a alça pressão. Então a gente precisa entender esses pequenos detalhes básicos para começar a entender como que a ventilação mecânica funciona, né? E aí a gente poderia entrar em inúmeros conceitos de lesões pulmonares, de equações de movimento, basicamente pegando essas três variáveis. E o que eu preciso que vocês entendam, e aqui a ideia de fazer essa aula com o Felipe hoje, é que para vocês entenderem que nós precisamos do básico para que a gente se aprimore para o avançado. Caso contrário, a gente não vai conseguir fazer uma coisa boa. É aquela ideia, se eu te der uma Ferrari e você não souber dirigir, meu amigo, você vai destruir ela. E se o cara dirigir um Fusquinha, ele vai chegar no destino antes que você. Porque ele sabe dirigir o Fusca e você não sabe dirigir a Ferrari. Então não adianta você ter um Bennett, você ter um Servo, você ter um Hamilton, se você não sabe nem o manual do ventilador. Então, coisas que a gente precisa ter. Fisiologia básica, modalidades básicas, entender tudo sobre isso. Tudo que eu falei aqui de fluxo, pressão, volume, são coisas básicas. E aí eu preciso ler o manual do ventilador para entender também como a máquina funciona. Tá? Quer colocar alguma coisa aí, Fê? Ó, desculpa aí, viu? Eu tava no carro, aí tava na mochila, eu correndo atrás de carregador aqui, de computador. Bom, pessoal, eu acho assim, ó. Teve uma discussão, essas discussões de Facebook, Instagram, de tudo de ventilação. E eu ouvi de um médico, sabe? E assim, um médico carioca. E eu achei muito verdade isso que ele fala, sabe? Todo mundo fala. Aquele arroz com feijão bem feito, sabe? Eu acho que isso resolve muito problema. Ou seja, a ventilação mecânica básica bem feita, todos esses conceitos, né? Você não precisa ter modos avançados, né? O que você quer? Eu quero um PAV Plus, eu quero não sei o quê, eu quero o 980 agora tem até um software aí que estava nos Estados Unidos para vir de reconhecimento de assincronias e não sei o quê. Gente, eu acho assim, ó, 99% de todos os seus pacientes você vai tratar com VM básica. Exatamente. Hoje, o mais difícil de a gente conduzir na ventilação é o COVID, pelas particularidades. Mas antes do COVID, vinha a SARA. E qual era qual é a estratégia da SARA? De VM protetora, volume corrente baixo, platô baixo, drive pressure baixa, posição prona, quando recomendado. Isso você faz com qualquer ventilador, né? Exatamente. Qualquer ventilação básica, né? Esses cuidados. Então, eu acho assim, ó, esse básico, né? Por isso que a gente fala, e a gente vai estar lá no programa 2.0, né? Desde o início, tudo montagem de ventilador, pressão positiva, pressão negativa, umidificação, aquecimento, todas as fases do ciclo respiratório, disparo, fase in, ciclagem, fase ex, rise time, sensibilidade expiratória, como que a gente avalia, como que programa, o que determina, sabe? Então, esses conceitos básicos que na maioria das vezes fica esquecido, né? Exatamente. Então, a gente entender quando que cicla em VCV, quando que cicla em PCV, em PSV, como se dá o disparo, mas a ideia é como funciona.
Então, é importante essa parte de ventilação mecânica básica, e aí eu acho que até o Fernando foi feliz em tentar definir uma aula bem basicona, mas assim, ó, a gente fala bem basicona, mas é bem definida, sabe? E é bem esmiuçada. Por quê? Porque é pensando na equipe multi, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, né? Acho que esse é o objetivo, tá? Não sei se tem mais perguntas aí. A ideia eu vou era fazer o fazer. seguinte, Fê, deixa eu compartilhar minha tela com você, e Deixa aí eu. o pessoal vai perguntar para você. Galera, eu vou deixar todas as aulas disponíveis esse final de semana aberto para vocês, menos a de DPOC, porque a de DPOC deu problema, então não vai ter como disponibilizar essa aula de DPOC. Então, encerrando aqui hoje, eu vou deixar a minha aula de insuficiência respiratória, a aula a minha aula de SARA e a aula hoje que eu fiz com o professor Felipe. Deixa eu só ver aqui, cara, para eu compartilhar minha tela. A gente já encerra. Tô olhando pelo celular também. Não, a gente já vou encerrar, porque também tá tarde, você precisa ficar com sua família. Você trabalhou o dia inteiro, velho. Deixa eu compartilhar aqui. Galera, vamos responder. O Felipe vai responder algumas perguntas aqui. Mandem as perguntas no chat. Tá vendo minha tela, Fê? Tô vendo. Beleza. Mandem as perguntas pro Felipe, galera. Eu vou fazer uns 4, 5 minutinhos de pergunta para liberar ele, porque ele trabalha 12 horas todos os dias, cara. E aproveitar que ele tá em casa agora, final de semana, para ele também curtir com a família dele. Ó, o pessoal, ó, Marcelo aqui trabalha com a gente, Marcelão, ó. Gente boa. Nenhuma pergunta, gente? Não é possível. Já pode perguntar pro Fernando também, não tem problema. Manda bala aí. Vou esperar até 9h25. Se não tiver nenhuma pergunta, aí a gente encerra, beleza? Bom, enquanto ninguém pergunta, eu já quero falar aqui, então, nós vamos fazer essa jornada, tá? Dia 31 até dia 3 de setembro. Eu vou abrir aqui, ó, para mostrar para todo mundo. Vão ser 4 temas, tá? Então, aqui, os segredos que fazem a diferença na ventilação mecânica, que é a aula que o Felipe vai dar, tá? Não esqueçam de seguir o Felipe lá no Instagram, @netfisio. No YouTube é @netfisio, no Face é @netfisio também? Também. No YouTube... Bom, o YouTube também é assim ou não? YouTube é Netfisio. O YouTube não tem um arroba, é Netfisio. Mas se vocês forem no Instagram, vocês têm acesso a tudo, porque lá tem uma raça pra cima dele lá. Então vai no Instagram do Netfisio, que é do Felipe, segue lá, segue ele na rede social, que tem bastante coisa legal também. Ele vai falar essa aula. Depois vai vir a enfermeira falando da importância do balanço hídrico. Nós vamos falar de fundamento de ventilação protetora e como ter performance na equipe multi. Então não percam isso daí, vale muito a pena, tá? Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui pra você. Deixa eu ver. Sobre os pacientes com Covid, tem uma só sabe aumentar o volume e peso predito de 8 a 10. Aqui você aumentando o volume corrente de 8 a 10 é mais fácil para ventilar, né? A gente tá num problema aqui, Fernando. E aí eu vou passar um pouquinho, assim. Tá. Não sei se você tem vivenciado isso. A gente sabe que o pessoal tá segurando o volume no Covid. No início era uma catástrofe, e agora tá segurando como faz na SARA, né? Enfim. E aí você começa a ventilar ele com volume baixo. E aí a gente tem alguns pacientes com mecânica ruim. Não é assim também mecânica normal todos, não é muito por aí, né? E aí aquele cara com uma complacência de 40, de 30, a drive pressure não é tão alta, e aí o cara começa a reter CO2. E aí você vai aumentando a frequência. E aí a gente briga para manter, quando está acima de 7,20 o pH, para todo mundo segurar a onda e esperar. Mas tem gente que ainda tem uma certa dificuldade de aceitar essa hipercapnia permissiva. Aí, mas o que está acontecendo? Por vários motivos. Um fator é esse. O paciente, por não estar hidratado, que aí é uma forma, o paciente está entrando em uma acidose metabólica. E aí, o que os caras têm que fazer? Os caras vão lá e chucham o volume, né? No paciente para expandir, para ajudar. Os caras estão segurando. E aí o paciente entra em acidose mista. E aí o pH despenca. 7,13. Aí, cara, você está no limite, você está com 6 ml, o platô na trave,
a drive na trave, e aí chega uma hora que você põe na balança, qual que vai ser pior? E aí o paciente dá ferro rim, né? Aí o cara quer ainda na diálise. É. Aí você não sabe, vou deixar 7,13 segurar, ou eu vou estourar um pouco a mecânica e tirar ele dessa urgência, dessa acidose, e aí você fica assim, e os caras segurando o volume. Então você fica assim, para onde eu vou? Estamos tendo um pouco, né? Não estou falando que no meu, onde eu trabalho, tá assim, mas é o que a gente está vendo um pouco dessa dificuldade. Eu fiquei um tempo na unidade Covid passando visita, né? Ajudando uma colega gestora minha, porque estava muito pesado para ela. E a gente deixava até 7,0 de pH. Então pra gente não tinha problema nenhum. E o CO2 para nós também não tinha controle. Então assim, não importava o tamanho do valor do CO2 pra gente, tá? O pH tinha que estar 7,0. Mas a gente não pegava pacientes tão graves assim, porque lá estava tudo protocolado. Então, o médico... Deixa eu desligar meu coisa aqui. Um médico passava visita todos os dias. Eu não vou conseguir desligar porque está bem em cima do negócio. Brincadeira. O médico passava visita todos os dias e aí ele determinava as condutas para não ter esse problema. Então, a gente estava bem tranquilo, não tinha esses BOs. A gente pegou bastante gente grave. Teve paciente a gente pronar 9 vezes, o mesmo paciente. Morreu. Né? Aí teve um que a gente pronou 7, foi estubado. Estubamos, o cara foi para casa. Foi bem. Né? E aí, só do Covid, que é onde gera mais discussões. Então, qual é o vamos dizer, a receita, né? É ruim falar isso, mas a receita: VM protetora, né? Prona quando precisar, abaixo de 150, não ventile gasometria, você tenha paciência, né? E calma. O pessoal estava muito acostumado com esses pacientes mais lisos, de chega, ceda 24 horas, desperta, TRE estuba, e não é bem assim. O desmame é muito difícil desses pacientes. E aí, pela também a alta demanda, sabe... Então, o plantão tá zoado, meu. Você precisa terminar, você precisa ir embora, né? E aí você fala assim, pô, não deu para ver aquele cara. Aí você vai lá, o cara tá ruim na VM, você só dá uma avaliada, vê curva ventilatória, ó, não precisa de aspiração, o cara tá tranquilo, a mecânica tava boa, e aquele cara que você não mexe, e isso foi passando. E por incrível que pareça, os que a gente mexia menos, saíam melhores. Eu acho que sim, é pra gente que quer mexer, a gente faz muita merda, né? Porque chega uma hora, a PIP tá um parâmetro, você volta à tarde, tá outra, aí você vem à noite, você deixa, no outro dia. Eu acho que essa mudança a cada mudança de decúbito tentar achar a PIP, eu acho que isso é muito ruim pro doente. Então, eu acho que é um pouco... Eu tive o prazer de, quando eu estava no HC, passar na UTI do Carlos de Carvalho, né? Então, quem estuda ventilação mecânica sabe quem é o Carlos de Carvalho. O cara pessoas do mundo inteiro tiram dúvidas com esse cara. E para encerrar também aqui, o que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte: esse cara, ele falava o seguinte, que é ele que é um dos cabeças do recrutamento alveolar. Quanto menos você recruta, melhor, e quanto menos você mexer, melhor. É melhor você não fazer nada quando você não sabe o que tem que fazer do que você fazer e você literalmente cagar no paciente. É isso que ele falava. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é isso que você disse. Quanto a gente mexe menos, menos chance de fazer besteira. Ô Fê, eu vou te agradecer, cara, porque senão vai ficar até tarde aqui. Eu sei que você tem coisas para fazer aí. Bom, gente, eu vou deixar todas as aulas disponíveis, menos a de DPOC, porque a de DPOC não tem como, deu erro aquele dia, caiu 3 vezes a aula e eu não consegui deixar gravado. Então DPOC não tem. O restante eu vou deixar tudo aberto até segunda-feira. Eu quero agradecer o Felipe de verdade. O Felipe é parceiro, por ele ter disponibilidade aí depois do trabalho na sexta-feira, dar essa aula para vocês. Fê, dá sua última palavra, faz o seu marketing aí, da sua propaganda da sua rede, fala tudo aí pra gente encerrar. Pessoal, eu que agradeço o Fernando aí, né? A gente tá junto aí no programa, né? Consegui participar aí do VM Multi 2.0, logo tá lançando aí, vai ser bem legal, a jornada tá aí semana que vem. Bom, na rede social, a gente está na página, né, pessoal? No Instagram, @netfisio, a gente fica postando algumas coisas lá. Quando não tem nada muito interessante, a gente posta umas besteiras lá para gerar um pouco de audiência. Isso aí eu acho que é todo mundo. A gente está no YouTube
estamos engatinhando ainda, mas está lá, Netfis também, Felipe Campos. Também estou com um site, pessoal, www.netfisiocursos.com.br. A gente faz cursos de VM também, um curso online, é VM básica, mas é uma vibe diferente, é presencial, com discussões. Então a gente está lançando aí, estamos com ideia nova. E é isso aí, vamos que vamos. Agradeço todo mundo aí, bom final de semana. E aí, tamo aí. Isso aí. Valeu, Fê. Obrigado, Valeu, cara, pela cara. presença. A gente vai se falando aí. A gente ainda manda umas besteiras no seu WhatsApp pra gente dar risada. Beleza. Valeu, brother. Valeu. Abraço. Valeu, gente.